Bom, gente, vamos ao início, né, mais um vídeo para o canal Mente Aberta. Nesse vídeo aqui eu vou fazer mais uma sessão referente à playlist A Pedido, onde aqui eu estarei atendendo ao pedido de Alice de Oliveira, certo? Ela escreveu o seguinte para mim: Bom dia, Carla. Primeiramente quero parabenizá-la pela excelente explanação sobre os assuntos abordados. Obrigada, Alice, de verdade, pelo seu reconhecimento. E aí ela diz aqui: gostaria, se possível, que você explanasse sobre tonalidades afetivas em Heidegger. Urgente, pois terei uma prova sobre a questão. Já li vários artigos sobre o assunto, mas está difícil de compreender. Grata. Bem, já faz um tempo já, dia 15 de novembro, que ela escreveu esse e-mail. E aí, gente, eu gostaria de salientar mais uma vez, eu sempre digo isso nos vídeos, não adianta você me mandar e-mail pedindo urgência, porque eu atendo, eu leio os e-mails por ordem de chegada, porque aí seria muito injusto com outras pessoas que mandaram e-mails antes, né, e pediram uma certa urgência também. Então seria injusto com essas pessoas. Então, assim, não adianta pedir, solicitar assunto com urgência, porque eu realmente respeito a ordem de chegada. Eu vou atendendo conforme ordem de chegada. Então vocês precisam ter um pouco de paciência para que eu possa explanar o assunto que é do interesse de vocês, tá bom? Então, bem, falando sobre tonalidades afetivas, é um assunto, em Heidegger, né? É um assunto extenso, e aí eu começo aqui uma série de vídeos falando sobre esse assunto, certo? Porque, para não ficar tão cansativo, nem para vocês, nem para mim, certo? Então, tem um livro bastante interessante chamado A Existência para Além do Sujeito. A autora é Ana Maria Lopes, e nesse livro ela fala sobre as tonalidades afetivas. Quem quiser comprar, eu aconselho, eu indico. É um livro realmente interessante sobre o assunto, né? E aí, essas tonalidades afetivas, o que é que elas são? Elas são, no geral, né? Falando de um modo geral, elas são modos com os quais o ser aí se encontra no mundo, tá? Ela é o próprio modo de ser existencial. Gente, para que vocês possam entender esse vídeo, né, faz-se necessário vocês entrarem no canal, procurar lá a playlist Fenomenologia e assistir os vídeos do começo, para que vocês possam entender o que é o ser aí, o que é o ser, o que é o ente, né, para que esse vídeo possa ficar mais claro para vocês, tá bom? Então, como eu falei, essas tonalidades afetivas é o modo de ser, é o próprio modo de ser existencial, tá? Ou seja, nela, o ser aí, ou seja, o Dasein, o ser aí abre-se para o seu caráter de estar lançado, né? De estar lançado no mundo. Então, as tonalidades afetivas, elas constituem o modo existencial, né? Pelo que o ser aí, o Dasein, porque o Dasein é o ser aí, apresenta abertura e uma possibilidade de autointerpretação. O meu modo existencial, né, pelo qual eu sou no mundo, me dá uma possibilidade de me auto-interpretar. Então, são modos, gente, as tonalidades afetivas são modos de ser que afinam o existir, que afinam os meus modos de ser, as minhas tonalidades afetivas afinam o meu existir aos projetos mundanos, de sentidos e significados. As minhas tonalidades afetivas dão sentido, dão significados àquilo que eu sou
enquanto projeto no mundo. Porque eu sou um projeto, Carla é um projeto. E aí eu me realizo nesse mundo como projeto a partir do momento que eu existo. A partir do momento que eu me lanço como modo de ser, com os meus modos de ser, certo? Então, o modo originário de me encontrar, de me sentir no mundo, é proporcionado por meio dessas tonalidades afetivas, certo? E essas tonalidades afetivas condicionam o ser aí. Aí você me pergunta, Carla, condiciona? Como assim? Ora, a compreensão em relação às coisas, né, ela é sempre vista sob a luz dos estados de humor. Então, se eu estou acometida, por exemplo, da angústia, que é uma tonalidade afetiva, eu vou compreender as coisas em minha volta, eu vou enxergar as coisas às minhas voltas sob a luz das minhas angústias, né? Se eu estou com raiva, eu vou enxergar as coisas em minha volta sob a luz da minha raiva, tá? Então, gente, por isso que as tonalidades afetivas condicionam o ser aí. Condiciona porque eu estou condicionada ao modo em que eu estou para compreender o meio externo, certo? Então, é de caráter fundamental das tonalidades afetivas proporcionar o ser aí um estado de sintonia com aquilo que se apresenta, tá? Então, a gente vai entender mais claramente isso aí. As tonalidades afetivas, minha gente, não consiste apenas em abrir, ao ser aí, o estar lançado no mundo. Não é apenas isso. Mas consiste no modo como mesmo se abandona no mundo. E pelo mundo se deixa tocar, certo? Não é simplesmente o se lançar. Não é simplesmente um lançamento no mundo, mas é o modo como eu me abandono no mundo. É o modo como eu permito que o mundo me toque, certo? Então, as tonalidades afetivas são ditas fundamentais quando desvelam o horizonte do mundo, tá? De modo a evidenciar o caráter de possibilidades do ser aí. Então, vejam bem, as tonalidades afetivas são fenômenos, tá? É um fenômeno, o meu modo de ser são fenômenos que na maior parte das vezes acarreta um quadro crítico, um quadro crítico na minha existência. Ou seja, segundo Ana Maria Lopes, as tonalidades afetivas, elas são aquelas que são fundamentais, né? Caracterizam-se, portanto, por conta da crise a que elas dão voz. Ou seja, se eu entro numa determinada crise existencial, isso aí vai caracterizar as tonalidades afetivas fundamentais, porque são as tonalidades afetivas fundamentais que dão voz à minha crise existencial, tá? E aí, entre as tonalidades afetivas mencionadas pela autora, temos o êxtase, temos o horror, temos a retenção, temos o pudor, temos a admiração, a angústia, o tédio, o temor, certo? Tudo isso aí são modos de ser no mundo. E aí, ela, em seu livro, apenas dá uma ênfase apenas às três últimas. As três últimas, que é a angústia, o tédio e o temor, ela pontualmente aborda no livro, certo? E aí,
aqui eu vou me reter à angústia. Nos vídeos posteriores a gente fala sobre o tédio, sobre o temor, certo? Então a angústia, gente, ela é indicada como existencial, tá? Ela é indicada como existencial. Por quê? Porque ela nos libera para o nosso poder ser mais próprio. Ela é uma tonalidade afetiva, ela é um tom, ela é um modo de ser que nos libera para o nosso poder ser mais próprio. Carla, como é que é isso? Veja bem, quando estou em angústia, eu como ser aí, deixo de me compreender no impessoal. Ou seja, na angústia, o ser aí, o ser lançado no mundo, ele se singulariza em sua autêntica condição de mundo. Ele se apropria daquilo que é mais autêntico. No sentimento de angústia, o ser aí, ele está relacionado à sua própria existência. E aí, gente, é importante ressaltar que não é simplesmente estar entregue à sua própria existência. Isso não basta. Mas o ser aí, em angústia, ele tem que responder pela sua própria existência, uma vez que a gente costuma viver o que os outros determinam para nós, para a nossa vida. Então, em angústia, o ser aí, ele responde pela sua própria existência. Mesmo que, por muitas vezes, o mesmo queira se esquivar da sua própria existência. Né? Como eu falei, vivendo o que o outro determina que ele deve viver. Mas em angústia, ele tende a querer se relacionar com a sua própria existência, a fim de amenizar esse sentimento de angústia. Certo? Na angústia, o ser se abre para o ser aí, na medida em que o ente, e aí, por isso que eu pedi para vocês procurarem lá nas playlists, a playlist onde eu falo de fenomenologia, porque aí lá vocês vão ver que o ente é como eu me apresento no mundo. Digamos que é a carcaça, certo? O ser vai mais além do que o ente. E aí na angústia, o ser se abre para o ser aí, na medida em que o ente, ele passa a não ter mais sentido para o ser aí. Ou seja, o meu estar lançado no mundo, eu enquanto ente, me apresentando nesse mundo, a forma como estou me apresentando nesse mundo, não está condizente com o meu ser aí, não está condizente com o meu ser. Há uma incoerência. E deste modo, eu vou querer me singularizar. Por quê? Porque através da singularização, eu tomo consciência de mim mesmo. O ser aí, ele toma consciência de si mesmo. O ser aí, ele vai tomar quando o ente, ele já não corresponde mais ao ser, né? O ser aí, ele vai tomar consciência de sua condição de ser no mundo, e este é o modo mais próprio do ser aí. Então, gente, a angústia abordada por Heidegger é entendida como um modo autêntico. Heidegger, ele explana a angústia como um modo autêntico, um tom autêntico, uma vez que é uma tonalidade afetiva, né? É uma tonalidade afetiva autêntica da abertura de mundo. O ser aí se afasta dos entes intramundos, do que está no mundo, que nada tem a ver com o seu ser mais próprio. E aí, ao se afastar desses entes intramundanos, que nada tem a ver com o seu ser mais próprio,
o ser aí ele vai se esvaziando por completo. O ser aí compreende-se de um modo existencial, projetando-se em suas possibilidades mais próprias. Pois nesse momento, esse é o momento em que o ser aí, ele se vê desvinculado de toda relação de preocupação, de ocupação mundana, que nada tem a ver com o seu ser mais próprio. Então o que é que acontece? Através da angústia, o ser aí, ele se vê a mercê, ele se vê frente ao nada, ou seja, ele se encontra no puro vazio de toda existência. E diante disso, o próprio mundo acaba perdendo a significância para o ser aí, porque ele se descobre diante de coisas que nada tem a ver com o seu ser mais próprio. E aí essas coisas perdem o significado para ele. E aí a angústia conduz o ser aí, através da experiência de finitude, a qual vai além da compreensão exposta nas relações de preocupação e ocupação mundanas, que nada tem a ver com o seu ser mais próprio. E aí, deste modo, o ser aí, ele é arrastado para suas próprias possibilidades, para o seu poder ser livre. Então, essa tonalidade afetiva, a angústia, ela é um tom, é um modo de ser primordial justamente por isso, porque ela arrasta o ser aí para suas possibilidades, para o seu poder ser livre. E vai de encontro ao seu ser mais próprio, a sua forma mais autêntica de ser. Bom, gente, então é isso. Espero que vocês tenham entendido. Como eu falei, próximo vídeo tratando dessa playlist, dessa sessão, a gente continua a falar das tonalidades afetivas, uma vez que é um assunto bastante extenso, né? Espero que vocês tenham gostado. Se não gostou, dá um dislike, mas coloca aqui embaixo no comentário do vídeo uma crítica construtiva, o que foi que você não gostou, para que eu possa ler e para que assim eu possa me aperfeiçoar, me desenvolver no que diz respeito a transmitir conhecimento para vocês. Se gostou, dá um like e inscrevam-se no canal. Aqui eu abordo vários assuntos dentro de várias áreas, certo? A área a qual eu estou em formação, estou indo aí para o 6º período, é a psicologia, e por isso eu dou uma ênfase maior a essa área. Mas eu já passei por áreas de exatas, outras áreas de humanas, então eu explano o assunto dentro de várias áreas, na área de exatas, de humanas, de saúde, sobre as coisas da vida. Então fiquem à vontade para se inscrever no canal, tá bom? E no comentário do vídeo, aliás, na descrição do vídeo vai estar o link dos meus demais projetos. Fiquem à vontade para conhecer, tá certo? E também vai estar o link das minhas redes sociais. Eu não respondo mensagem via redes sociais, certo? Mas vocês podem adicionar para seguir de perto as postagens que eu faço referente aos meus projetos, tá bom? E se tiver alguma dúvida, solicitação de assunto, vocês podem enviar um e-mail para mim, que também vai estar aqui embaixo na descrição do vídeo. Como eu falei, tenham paciência, porque eu respondo, eu atendo por ordem de chegada, tá bom? Obrigada mais uma vez pela atenção de vocês e até a próxima gravação.